Quando a nuvem se move, eu acho que todos vocês já tiveram algum momento contato com esse texto. Eu quero falar hoje sobre maturidade. É um tema muito precioso e muito importante falarmos sobre maturidade. Maturidade espiritual, maturidade espiritual é não criar raízes onde Deus colocou apenas uma estação. Alguém já andou de trem aqui? Já andou de trem? Já andou lá no Rio Grande do Sul? Eu não sei se é em todo lugar, mas nós tínhamos há muitos anos atrás os trens que iam de uma cidade para outra. E eu lembro que eu morava em Alegrete, nós pegávamos um trem às 2 horas da tarde para ir para Santa Maria, por exemplo, que não é tão distante assim. A gente viajava o restante do dia e a gente viajava metade do outro dia dentro do trem, balançando ali. Aí o trem ia indo, né? E de vez em quando o trem parava nas chamadas estações. Que as estações, na maioria das vezes, eram no meio de um descampado, não tinha nada, só tinha uma estação ali, esperando as pessoas esperando o trem entrava, deixava uns, pegava outros. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando exatamente nisso. Que quando você compra uma passagem de trem, você não vai para uma dessas estações normalmente. Você pega um trem para ir de uma cidade para outra, e aí você vai. E quando nós olhamos para a maturidade, a gente percebe que a maturidade cristã é a gente não pensar que uma estação que contém no meio da estrada é o lugar para a gente parar. Porque uma das coisas mais difíceis da vida não é simplesmente saber para onde nós vamos. Essa é uma das coisas mais difíceis da vida. Não é somente saber para onde ir. É nós aprendermos por todas as coisas que a vida nos ensina, aprendemos quando que nós temos que ir. Não é só saber para onde eu quero, tem que saber quando eu tenho que ir. Porque há momentos na vida da gente que a gente quer sair, mas Deus diz para nós, fique. E tem momentos da vida da gente que nós queremos ficar, porque as coisas estão tão confortáveis, está tudo tão bom, né? A gente conquistou algumas coisas, a gente adquiriu algumas coisas, a gente agora tem aquilo que a gente sempre sonhou, e nós gostamos então de ficar. E aí vem Deus e diz para a gente, saia. Nós gostamos de estabilidade. Quem não gosta de estabilidade? A gente gosta. Nós gostamos de conhecer o terreno onde a gente está, de organizar a vida, de construir as nossas estruturas, de sabermos como que vai ser amanhã. A gente gosta disso. Israel, ele estava vivendo no deserto, nesse texto aqui. Não havia para eles endereço fixo, eles não tinham. Não tinha aqui calendário de viagem, né? Do tipo, eu vou viajar para tal lugar, então eu vou passar em tal lugar, eu vou fazer meu calendário assim. Aqui não tinha. Não tinha uma programação que diria para eles assim, olha, vocês vão ficar aqui durante tanto tempo, 2, 3 meses, e depois vocês vão seguir viagem. Não tinha nada. Sabe o que tinha? Tinha uma nuvem. Era só o que tinha. E o texto no versículo 17 diz assim, ó, sempre que a nuvem se levantava sobre a tenda, os israelitas partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os israelitas paravam. Quer dizer, a nuvem estava parada, e a Bíblia diz que a nuvem ficava em cima do tabernáculo. E eles ficavam olhando para aquela nuvem, assim, a nuvem está parada, então nós temos que ficar. Mas talvez no auge do seu conforto pessoal, a nuvem começou a andar e eles tinham que desmanchar toda a estrutura que eles tinham conquistado, tinham construído, eles tinham que desmanchar tudo e seguir a nuvem. Já pensou você viver assim? Já pensou, Fábio? Você constrói a tua casa, monta os teus móveis, daqui a pouco a nuvem começa a andar, temos que desmanchar tudo. Você monta a tenda, organiza as suas coisas, talvez você pense assim, ó, finalmente agora eu vou permanecer aqui mais um pouco. Eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus bens, eu consegui comprar minha casa própria, mas na manhã seguinte a isso tudo, a nuvem se levanta e é hora de desmontar tudo e a gente fica aflito. Em outra ocasião você chega cansado, você imagina que vai ficar ali uma noite só. Eu cheguei aqui, eu permaneci aqui só alguns dias, eu aluguei essa casa, eu comprei essa casa, meu plano não é ficar aqui muito tempo, vou ficar aqui um dia, 2, uma semana, mas de repente a nuvem se move, passa um dia, passa uma semana, um mês,
mas você continua ali, ou passa 2 dias, você tem que sair. E era isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Porque Israel precisava aqui aprender uma verdade que para nós também é importante que a gente aprenda. Porque quem anda com Deus não pode, ou pelo menos não deve, transformar conforto em direção. Porque a pergunta aqui não era, a frase deles não era, nós gostamos daqui, não. A frase era, onde que está a nuvem? Porque eu posso até estar gostando daqui, mas a nuvem está parada, é aqui que eu tenho que ficar? E talvez essa seja uma das perguntas, meus irmãos, que nós precisamos recuperar na nossa vida pessoal. A pergunta de, Senhor, para onde que o Senhor está me conduzindo? Eu quero ver isso com os irmãos aqui. A primeira coisa que a gente vê, no versículo 15 e 16, diz assim, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem o cobriu. E assim acontecia continuamente, está ali no texto. Irmãos, a presença de Deus, ela precisa ser a nossa referência. Porque, como eu disse, nós gostamos muito de estabilidade. Porque antes de falar sobre nuvem se movendo, o texto aqui ele deixa claro uma coisa: a nuvem estava sobre o tabernáculo. Antes de falar sobre ela se mexer para um lado e viajar para lá, para cá, ele fala, a nuvem estava em cima do tabernáculo. Quer dizer, ela representava a presença manifesta de Deus entre o povo. Era isso que aquela nuvem representava. Israel não estava simplesmente atravessando um deserto, porque poderia dizer assim, a nuvem fez um movimento e o povo teve que ir. Poderia. Mas não, o texto diz que a nuvem permanecia em cima do tabernáculo e quando essa nuvem se movia, o povo andava junto. Sabe o que isso ensina para a gente? Que Israel não estava atravessando o deserto sozinho. Israel estava atravessando o deserto acompanhado. Isso aqui muda tudo na vida da gente. O deserto continua sendo deserto. O calor continuava existindo aqui. As dificuldades continuavam existindo, mas havia a presença de Deus no meio deles. E Deus prometeu a Israel uma caminhada no deserto, mas que ele andaria junto. Sabe, Deus prometeu, eu vou estar com vocês. Lembra lá Mateus capítulo 28? Eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ela não é uma promessa grandiosa para nós. Irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus nos mostre um mapa. Não é assim? Não é assim? A gente quer que Deus nos mostre um mapa. Senhor, o que vai acontecer daqui a 6 meses? Senhor, o que acontecerá com a minha família? O que vai acontecer com o meu ministério? O que vai acontecer com o meu trabalho, com o meu emprego? Como que vai ser o próximo ano? Quem que não se pegou fazendo isso aqui na virada desse ano? Senhor, como que vai ser esse ano? Eu comecei esse ano não sabendo que eu moraria em Biguaçu. Eu comecei esse ano não sabendo que o meu filho ia para o seminário. Eu comecei esse ano sem saber nada. Mas Deus, Ele frequentemente, Ele não entrega o mapa inteiro para nós. Ele oferece algo melhor que o mapa. Ele oferece a presença dEle. Para mim, isso é o que nós temos de mais precioso. Porque talvez, irmão, você que está aqui nessa manhã, não saiba exatamente o que vai acontecer com você no futuro. Talvez você não saiba. Moisés, ele já havia compreendido isso. Ele fala no capítulo 33 de Êxodo, versículo 15, ele diz assim, se a tua presença não vai comigo, não me tire daqui. Viu que coisa forte isso? Moisés estava dizendo, eu não quero apenas uma terra melhor. Não, eu quero a tua presença. Talvez se fosse hoje, Moisés estava dizendo assim, Senhor, eu não quero uma casa melhor, eu não quero me mudar para um bairro melhor, eu não quero me mudar para um apartamento melhor, não, o que eu quero é a tua presença, é isso que eu quero, e foi isso que o povo estava dizendo. Irmãos, é possível, e aprenda isso hoje, assim como eu preciso aprender, é possível chegar ao lugar desejado e descobrir que nós chegamos lá sem Deus. É possível. E mais importante do que chegar onde nós queremos chegar, é chegar lá com Deus. Porque é possível a gente tomar decisões próprias, é possível nós termos sonhos de conquistar uma casa, de conquistar um carro, ou de comprar alguma coisa básica, um tênis novo, uma roupa nova.
É possível nós termos aquele emprego que nós queremos, é possível fazermos tudo isso com Deus, sem Deus. Mas isso não é mais importante. Acontecer essas coisas na minha vida com Deus do meu lado. E era isso que Moisés estava dizendo aqui. Se a tua presença não for comigo, ou seja, Senhor, olha só, se o Senhor não for junto, eu não vou. Ah, mas não é tudo que você quer na vida? É, mas eu quero que o Senhor esteja junto. Isso é o mais precioso. Irmãos, quando a nuvem para, é preciso a gente aprender a ficar. É preciso. Olha o que diz no versículo 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, eles acampavam. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Pensa assim, o povo está caminhando, né? E de repente eles param. E eles acham que é uma parada normal, então parou um pouquinho, agora vamos seguir. Não, se a nuvem parava, eles paravam. Eles não ficavam andando de um lado para o outro sem Deus. Aqui parece uma disciplina espiritual difícil. Sabe qual é a disciplina espiritual que está aqui, que é difícil para a gente? Esperar. Quem gosta de esperar aí? Você gosta de esperar? Eu não gosto. Israel não podia decidir aqui, nós já ficamos tempo demais aqui. Não, eles não tinham esse poder. Se a nuvem permanecesse, eles permaneciam. E talvez até eles olhavam assim para o horizonte. Talvez eles estivessem cansados daquele lugar. Talvez eles desejassem avançar, seguir em frente. Mas a nuvem continuava parada. E então eles ficavam. Nós normalmente associamos fé. Isso é você, isso sou eu. Nós normalmente associamos fé com movimento. Nós associamos fé com fazer alguma coisa. Nós associamos fé com avançar, com conquistar. Nós associamos fé com começar alguma coisa. Mas existe uma fé que quase nunca nós celebramos, que é a fé de permanecer. Às vezes parado no mesmo lugar. Às vezes fazendo as mesmas coisas. E há momentos em que obedecer a Deus significa não fazer nada. Nada. De continuar fiel onde Deus nos colocou. Continuar fiel fazendo as coisas que Deus nos colocou. Davi, ele foi ungido rei. Para onde que ele voltou logo depois que ele foi ungido? Quem sabe aí? O que Davi foi fazer? Logo depois que foi ungido, ele foi fazer o quê? Cuidar das ovelhas. Ah, agora eu fui ungido, eu vou para o palácio. Não, ele voltou para cuidar das ovelhas. José, ele recebeu sonhos do Senhor, mas ele passou anos entre a escravidão e a prisão. Abraão, ele recebe a promessa, mas ele precisou esperar décadas até que aquelas promessas fossem colocadas em prática. Porque existe algo que Deus faz em nós, enquanto nós aparentemente nada está acontecendo conosco. E tem aqui uma verdade muito importante: espera não significa abandono. Esperar não significa que eu estou abandonado. Esperar não significa que Deus esqueceu de mim. Se a nuvem está parada, Deus continua presente, porque a nuvem simboliza a presença do Senhor. Se ela está parada, Deus está lá. Talvez você esteja vivendo uma estação assim, em que você está esperando acontecer alguma coisa e Deus diz: fica aí. Ah, Senhor, mas eu não estou sentindo produtivo aqui. Senhor, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer, mas é aí que eu quero que você fique. Mas sem fazer nada? Sem fazer nada. Irmão, cuidado para não interpretar permanência num lugar como ausência. Cuidado para não interpretar quando Deus quer que você fique parado com a ausência de Deus. Deus trabalha enquanto a nuvem está parada também. E às vezes nós estamos perguntando: Senhor, quando que nós vamos sair daqui? Quantas vezes eu me peguei nessa vida perguntando para Deus: Deus, quando que isso vai mudar? Senhor, quando que coisas diferentes vão acontecer na minha vida? Quando que eu vou poder vivenciar coisas novas? E Deus perguntando: você já aprendeu o que precisava aprender aqui? Sabe quando alguém diz para mim assim, normalmente as pessoas não dizem, né? Normalmente a pessoa já sai da igreja, vai embora e não volta mais. Mas algumas pessoas, que são poucas, dizem: pastor, eu vou trocar de igreja.
Aí eu costumo dizer isso. Você já aprendeu o que tinha que aprender aqui? Porque se você não aprendeu, a nuvem está parada. Para com esse negócio de pular de um lado, de pular para o outro. Porque Deus começa a mexer na gente, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for. Deus começa a mexer na gente e a primeira coisa que a gente quer fazer é pular. Primeira coisa que a gente quer fazer é pular, porque se Deus está mexendo, está doendo um pouquinho. E quando está doendo, a gente pula, porque a gente não quer sentir dor. E Deus está dizendo, você já aprendeu o que tem que aprender aqui? Irmãos, não desprezem a estação que Deus mandou você permanecer. Está doendo? Tá. Está difícil? Tá. Mas Deus está trabalhando. A nuvem está parada? Aprenda a ficar parado. A nuvem se movimentou? Aprenda a se movimentar. As duas coisas são difíceis. Ficar parado é difícil, se movimentar também, porque o movimentar significa a gente deixar a nossa zona de conforto. Imagina o povo de Israel. Eles chegavam num lugar, a nuvem parava e eles tinham que montar uma estrutura. Primeiro eles tinham que montar o tabernáculo, porque a nuvem ficava parada em cima do tabernáculo. Imagina montar um tabernáculo. Depois eles tinham que montar as tendas deles. Depois eles tinham que montar as estruturas, o lugar onde ficavam os animais, o curral, onde que ficavam os animais ali, guardados, cuidados. Eles tinham que montar tudo isso. E aí eles terminam de montar e no outro dia, quando eles pensam, agora está tudo pronto, aí a nuvem se move, tem que desmontar tudo. A gente precisa aprender que sair da zona de conforto é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque quando a nuvem se move, é preciso ter coragem para partir. Quando a nuvem se move, eu tenho que ter coragem para andar. O texto diz assim no versículo 21. Às vezes a nuvem permanecia desde a tarde até pela manhã. Em outras ocasiões, 2 dias, 1 mês, 1 ano. Não existia um padrão aqui. E esse detalhe aqui é maravilhoso. Israel, eles não podiam transformar a experiência passada na fórmula para o futuro. Quer dizer, se na outra parada ficamos 6 meses, agora vamos ficar também. Não. Agora vai ser 1 mês, agora vai ser 1 dia. Deus vai mudando as coisas na vida da gente e nós vamos aprendendo. Quando a nuvem não se move, é melhor ficar parado, porque andar sem a presença de Deus é desastroso. Talvez alguém dissesse assim, da última vez nós ficamos 3 meses, então a gente deve ficar aqui pelo menos 3 meses de novo. E não. A nuvem poderia se levantar no dia seguinte. Irmãos, a caminhada com Deus, seja você que já é adulto, seja você que é adolescente, jovem, a caminhada com Deus, ela exige sensibilidade constante. Porque um dos grandes perigos da vida espiritual é continuar fazendo hoje, porque Deus mandou fazer ontem. Esse é um grande perigo da vida espiritual. Porque Deus me mandou fazer ontem, então eu vou fazer hoje. Talvez não. Talvez não. Existe na questão de igrejas, por exemplo, pastores que vão lá e plantam a igreja, e constroem a igreja, deixam tudo funcionando, e quando tudo está 100%, Deus diz, vai embora. Aconteceu comigo isso tantas vezes. Tantas vezes. Deus vai moldando, porque existem coisas que foram bênção em uma estação, mas elas não podem, talvez, ser bênção em outra estação. Fui viajar agora para levar o Felipe para o seminário e nós passamos numa cidade onde nós moramos. Quando a Sara nasceu lá, o Felipe era bebezinho de 2 anos, nós fomos morar nessa cidade e a gente passou na frente da casa que a gente morava. E interessante porque você olha para trás, o tempo que morava ali era uma coisa tão boa, aí você vai de novo e não é mais tudo aquilo. Sabe, as experiências são diferentes, coisas que nós vivemos ontem, não necessariamente nós vamos viver hoje. Coisas que foram boas para nós ontem, não necessariamente vão ser boas para nós hoje, porque Deus mudou? Não, é porque nós vivemos experiências diferentes de acordo com o processo de Deus na vida da gente. Tem coisas que nós vivemos para hoje, e amanhã serão outras, porque Deus trabalha desse jeito. Sabe qual é o problema? É que tem pessoas tentando reconstruir lugares dos quais Deus já mandou sair. Tem pessoas que ficam vivendo situações de lugares, de momentos que Deus já mandou sair.
Há pessoas segurando situações apenas porque um dia foram boas. Um dia foi bom, então vai continuar? Talvez não. Porque quando a nuvem se move, é preciso a gente levantar acampamento, e levantar acampamento custa. Os irmãos que já fizeram mudança, fazer mudança é fácil? Pensa, está tudo no lugar, os quadrinhos na parede, as plantinhas no chão, sabe? As coisinhas tudo bonitinho, o armário arrumadinho. De repente você vai se mudar, tudo aquilo que é uma estrutura da tua casa vai para dentro de caixas. E aí você leva toda a tua estrutura dentro de caixas e chega no lugar para onde você for, você joga todas as caixas num canto e você vai levando uma semana, 2 semanas, às vezes um mês, até mais, para montar de novo a estrutura. Então desmontar aquilo que você levou tempo para organizar, isso significa deixar aquilo que você já havia se acostumado. E agora você tem que deixar tudo isso, porque a nuvem andou. Então aqui está o problema. Nós gostamos de pedir, Senhor, guia-me. Nós até descobrimos que a direção de Deus pode nos tirar, e muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto. Pedro, ele estava seguro no barco. Abraão estava estabelecido em Ur, era um homem rico. Eliseu estava trabalhando com os seus bois lá, tinha suas coisas, estava tudo certinho. Mateus estava sentado ali na coletoria, ele estava trabalhando, mas quando Deus chama, alguma coisa precisa ser deixada para trás. Irmãos, maturidade espiritual, ela é não criar raízes onde Deus colocou apenas uma estação. Eu vou passar por aqui. Nem todo lugar onde Deus nos coloca é o nosso destino. Nem todo lugar. E a gente precisa entender esse negócio. Quando Deus me chamou para o ministério, eu morava numa cidadezinha chamada Alegrete, no Rio Grande do Sul. Uma cidade com poucos habitantes, não tinha faculdade, não tinha nada, eu tinha minha vida estabelecida. Mesmo jovem, eu tinha minha vida estabelecida. Como foi difícil largar tudo e ir para uma outra cidade para estudar. E depois de formado, ir para uma outra cidade, depois para uma outra cidade, para uma outra, até que parei aqui. Como isso é difícil, porque algumas experiências, irmãos, elas cumprem o seu propósito e depois elas terminam. Elas não duram para sempre. Algumas portas, elas precisam se fechar para que outras portas sejam abertas. Às vezes as portas se fecham naturalmente porque a gente obedeceu, e às vezes as portas se fecham não naturalmente porque a gente não obedeceu. Porque sempre no final, a vontade de Deus vai ser feita. Amém. Sempre. Vai doer um pouco em nós se nós não obedecermos. Porque quando a nuvem se move, nós temos que aprender a nos movermos também. E existe um momento em que continuar segurando algo que Deus já encerrou, deixa de ser fidelidade e passa a ser resistência. Se Deus ele manda a gente soltar algo e a gente continua segurando, não é, Senhor, eu estou segurando porque eu sou fiel ao Senhor, eu vou continuar fazendo o que o Senhor mandou fazer, nem sempre. Às vezes Deus está dizendo, olha, chega, você já fez, agora é outro que vai fazer, eu quero te usar em outro lugar. Não, Senhor, não, eu vou ficar aqui. E aí passa a ser resistência, passa a ser desobediente ao Senhor. Irmãos, o tempo de Deus não obedece à nossa previsibilidade. No versículo 20, ele vai falar algumas expressões. Ele vai dizer assim, ó, alguns dias, algumas noites, 2 dias, 1 mês, 1 noite, mais tempo. Por que tantos detalhes assim? Porque Deus estava ensinando a Israel a depender dele, não do calendário. Ah, Senhor, quanto tempo nós vamos ficar aqui? Algumas noites. Sabe as quantas? Algumas. Quanto tempo, Senhor? Uns meses aí. Por quê? Porque Deus ele não quer que a gente dependa do nosso calendário. Imagine montar um acampamento sem saber quanto tempo você vai permanecer ali. E era esse exercício aqui, profundo, que Deus queria ensinar para esse povo. Exercício de dependência. Porque nós gostamos de planejamento. E planejamento é bom.
Mas planejamento, irmãos, nunca pode ocupar o lugar da dependência. Eu posso ter todos os meus planos, eu posso ter tudo escrito. Tem gente que tem tudo escrito. Tem gente aí que trabalha com computador que tem planilha para tudo. Tem planilha para tudo. Usa agenda Google e tal. Isso é bom. Eu não uso tantas planilhas porque eu não sei fazer. Porque se eu soubesse, eu ia usar também. Mas isso não pode, jamais, substituir a dependência. Porque a qualquer momento Deus pode ignorar todas as tuas planilhas, todos os teus apontamentos, todas as tuas agendas. Deus pode ignorar isso e dizer para você: levanta e vai. O coração do homem, segundo Provérbios 16, 9, ele fala assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhes dirige os passos. Tem uma música que diz sobre esse capítulo, esse versículo, que fala assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Podemos planejar, devemos planejar, mas nós precisamos manter as nossas mãos abertas, porque Deus pode tirar e alterar os nossos planos. Porque às vezes a gente pensa: minha vida deveria ser diferente nessa idade. Minha família deveria estar vivendo outra fase. Eu deveria estar morando em outro lugar. Eu deveria estar fazendo outra coisa. Mas Números 9 ensina: não compare o tempo da sua nuvem com o tempo da nuvem da outra pessoa. Eu olho aqui para a Laine, não, olha o lugar onde a Laine está, olha onde está a nuvem dela e a minha não está lá. Mas esse texto vai ensinar: a nuvem dela é diferente da minha. O tempo da nuvem de cada um de nós é diferente. Não dá para a gente ficar deprimido porque o outro lá, olha onde que ele já está. Não, Deus tem um tempo para cada um de nós. Deus tem planos para cada um. Não é porque o outro irmão está numa estação que eu tenho que estar na mesma. Existem estações curtas, existem estações longas, existem respostas rápidas, existem processos demorados, e Deus está em todos eles. E o importante não é quanto tempo dura, o importante é Deus estar aqui nesse processo. Está demorando, mas Deus está? Tá, então tá bom, pode demorar. Está sendo rápido, Deus está? Não, então é melhor esperar. Sempre assim. Irmão, a verdadeira obediência funciona nos dois sentidos. Quer ver? Olha o versículo 23. O capítulo ele termina assim: segundo o mandado do Senhor acampavam, e segundo o mandado do Senhor partiam. Você percebe essa repetição aqui? Segundo o mandado do Senhor, eles ficavam por causa do Senhor, eles partiam por causa do Senhor. Isso aqui é maturidade. É maturidade. Sabia que essa maturidade pode dizer para você que talvez no lugar que você está, você não deveria estar? Já parou para pensar nisso? Pastor, mas esse lugar aqui foi um lugar que eu já pedi para Deus há tanto tempo e tal. Mas será que foi Deus que deu? Ou será que foi você ou foi eu que estamos insistindo nisso? Porque algumas pessoas têm facilidade para partir, mas outras têm dificuldades para permanecer. Outras têm dificuldades ou têm facilidade para permanecer e uma dificuldade tremenda para partir, porque nós não gostamos de coisas novas. Mas e se a nuvem está partindo? Não seria você deveria partir também? Algumas pessoas chamam isso de inquietação. Eu prefiro chamar de direção de Deus. Outras chamam o seu medo de mudança, de fidelidade. Mas o texto ele não glorifica aqui. Esse texto ele não glorifica nem quem fica e nem quem vai. O texto só glorifica quem obedece. Então não é importante se você vai ou você fica. O importante nesse texto aqui é se você obedece. Essa talvez seja a principal mensagem hoje. Não é você precisa mudar. E também não é você precisa permanecer. O certo aqui é você precisa seguir a presença de Deus. Às vezes Deus vai te dizer fique. Então fique. Mas às vezes Deus vai te dizer vai embora. Então vai embora. Seja o que for. Seja um emprego, seja uma casa, seja onde for. Deus vai dizer para você, está na hora de você sair daqui. Mas talvez a pergunta correta aqui seja,
Senhor, o que tu queres de mim nessa estação? E eu quero hoje dizer para você que uma das coisas mais importantes da vida cristã, se Deus está te movimentando, se movimente. Se Deus está te dizendo fique, fique. Porque é uma fé que consiga dizer, Senhor, se tu permaneceres, eu permanecerei. Se tu disseres para eu esperar, eu vou esperar. Se tu levantares a nuvem, eu levantarei a tenda. Se tu me chamares para caminhar, eu vou caminhar. Esse é o que adquiriu a maturidade bíblica. Eu tinha um amigo que dizia assim, nós temos que estar 100% prontos para sair, mas temos que estar 100% prontos para ficar. Isso que Deus quer de nós, a maturidade é isso. Porque Deus quer tratar homens e mulheres que estejam dispostos a obedecer. Se Deus está te movimentando para um ministério, se Deus está te movimentando para uma ação dentro da igreja, fora da igreja, tudo para a honra e glória dele, faça. Mas se Deus está te movimentando para deixar de fazer algo que você está fazendo, porque Ele está dizendo que está atrapalhando ele, atrapalhando a sua vida, deixe de fazer. Ah, pastor, mas e aí como é que fica? Fica nas mãos do Senhor. E a melhor coisa na nossa vida é permanecer nas mãos do Senhor. Amém. Irmãos, porque há tempo de permanecer, há tempo de partir, mas em todo tempo a presença de Deus precisa continuar sendo a nossa referência, o tempo todo. Maturidade espiritual é não criar raízes onde Deus colocou só uma estação. Onde você está nessa noite, nessa manhã? Onde você está? Qual a estação que você está? Você está na estação que Deus quer que você esteja ou você está matando o tempo nela? Ou se Deus está te mexendo para ficar aí, fique, não saia. Ah, mas eu quero sair. Não saia se Deus não está te mandando sair. Mas se Ele diz para você sair, não fique mais nenhum segundo. Porque a obediência é sair da nossa zona de conforto. Obediência é seguir a nuvem por onde ela for, para que Deus seja glorificado em nós. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar e assim nós vamos encerrar o nosso culto dessa manhã. Incentivando os irmãos a buscarem a presença do Senhor todos os dias. Querido Pai, a Ti seja honra, seja glória, seja louvor, seja toda adoração. O Senhor sabe o quanto que nós queremos cumprir a Tua vontade em tudo o que fazemos. Então, se o Senhor está nos mandando ficar, nós vamos ficar. Se o Senhor está nos mandando partir, nós vamos partir. O que nós queremos é andar com o Senhor todo o dia. A Ti seja honra, seja glória, seja louvor, seja toda adoração nessa manhã. Bendito seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus.